Bom, boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre Era Vargas, principalmente sobre o final desse período, né? Foi a deposição do Vargas e tal. Falamos do Estado Novo e da característica do Estado Novo, né? Vamos lá, a volta da democracia. Como eu falei, o Estado Novo, de certa forma, é um período ditatorial do Brasil, né, em que Vargas ele tira todos os presidentes dos estados e coloca seus escolhidos, né? De certa forma, ele fecha o Congresso e tal. Então, de certa forma, é um período muito autoritário do Brasil, né? Então, com o fim do regime autoritário, né, em outubro de 1945, quando, de certa forma, o exército, né, ele cerca o Palácio dos Cadetes, no Rio de Janeiro, e Getúlio Vargas é deposto, de certa forma. A redemocratização do Brasil iniciou-se com a realização das eleições gerais, né, em todo o país, em dezembro desse mesmo ano. Ou seja, você já tinha eleição para presidente, né, e você também teve eleição geral, para eleição de deputados, senadores, entre outros, né. Então, para a presidência da República foi eleito o general Eurico Gaspar, que de certa forma era apoiado por Getúlio Vargas. Como eu falei, Getúlio Vargas na aula anterior, ele fazia um jogo dualista. Por um lado, ele apoiava, né, o general Eurico Gaspar, e do outro, de certa forma, ele também apoiava, né, que a população lutasse pela sua permanência no poder. Ou seja, ele fazia esse jogo de dois lados, né? Bom, a Constituição de 1946, né? Depois que foram eleitos os deputados federais e os senadores, né? Eles tiveram a missão de compor uma Assembleia Constituinte, que basicamente era encarregada de montar, ou seja, de elaborar a nova Constituição para o país. Entre os senadores estava o próprio Getúlio Vargas, que não abandonou a vida política, é claro, e foi eleito com um expressivo número de votos, né? Então, depois que foi deposto do governo, ele se retirou, né? Lá para o Rio Grande do Sul para sua fazenda e logo depois ele se candidatou a senador. Opa. Em 2 de fevereiro de 1946, então foi. Eita, peraí. Foi instalada em 2 de fevereiro a Assembleia Constituinte. Ela é composta basicamente por representantes dos partidos políticos da época. Como havia abordado também, né, no Estado Novo, Getúlio Vargas aboliu todos os partidos políticos, né, ou seja, não existiam partidos políticos. E foi a partir desse momento que tem esse processo de redemocratização que os partidos políticos voltam a ser formados aqui no Brasil. Então você tem o Partido Social Democrático, a União Democrática Nacional, o Partido Trabalhista Brasileiro, e você tem inclusive o Partido Comunista do Brasil, que de certa forma era percebido pelo Getúlio Vargas, né? Embora todos os partidos fossem também. Bom, depois de 7 meses de trabalho, né, depois de 7 meses dessas comissões, finalmente foi promulgada a primeira Constituição, então, né, a quinta Constituição brasileira e a quarta no período democrático. Então, essa Constituição vigorou até 1967, né, onde devido aos problemas com a ditadura, ela acabou sendo abolida. De certa forma, essa Constituição tinha algumas características, né? Era uma Constituição liberal e que, de certa forma, ela retornava, né, à Constituição otorgada de 1937, que era a Constituição que foi otorgada por Getúlio Vargas, né? Dentro do seu conteúdo, a gente pode destacar alguns aspectos importantes, né? Primeiramente, foi os princípios básicos. Então, querendo ou não, essa Constituição estabeleceu e garantiu a democracia como regime político da nação e também manteve a República como forma de governo, né? A federação como forma de Estado, ou seja, o Brasil era formado por vários estados federativos, Goiás, Tocantins, Alagoas, Rio de Janeiro e tal. Então, eram vários estados federativos. Além disso, ele adotou o presidencialismo, ou seja, haveria um presidente e tal. Bom, ao contrário da centralização política, né, ou seja, adotada por Getúlio Vargas, como ele entrou no poder,
a partir do golpe de Estado que você tem, com o Estado novo, ele passa o processo de centralização, ou seja, ele centraliza todo o seu poder na sua mão. Então ele acaba com a Assembleia, ele tira os governadores dos estados e nomeia conhecidos, seus conhecidos, e ele tem um processo de centralização. Então, ao contrário desse processo, com essa nova Constituição, ela trouxe, de certa forma, um respeito a cada poder, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário também, ou seja, de forma que garantisse a atuação independente de cada um deles. Você teve o direito ao voto, então você confirmava o direito do voto, o voto secreto, é claro, e universal para maiores de 18 anos. No entanto, continuavam sem direitos ao voto analfabetos, cabos e soldados. Você também tem a preservação dos direitos trabalhistas, esses direitos que em boa parte foram conquistados do governo Vargas, Além disso, você tem uma novidade que é a garantia do direito à greve dos trabalhadores, mediante, claro, a apreciação do Ministério do Trabalho, da Justiça naquela época. Manteve-se também o controle dos sindicatos, como eu havia abordado, Getúlio Vargas ele tinha um controle muito grande sobre os sindicatos. Então, para todo sindicato existir naquele contexto, ele tinha que se registrar, registrar no governo. Isso, de certa forma, era uma forma do governo controlar esses sindicatos. Então, de certa forma, depois do final do governo, do Estado Novo, você permanece ainda esse controle sobre os sindicatos. Mandatos eletivos, Então, essa Constituição estabelecia os mandatos eletivos, ou seja, o presidente ele ia ter um mandato de 5 anos, diferente de hoje, Proibia-se a reeleição, no entanto, os deputados teriam um mandato de 4 anos e era permitida a reeleição. Além disso, os senadores teriam um mandato também de 8 anos, como é hoje, sendo 3 senadores para cada estado da federação, assim como continua hoje. Então, hoje cada estado tem direito a eleger 3 senadores. Direitos do cidadão. Garantia constitucional dos direitos fundamentais, como liberdade de direitos de crenças religiosas, de expressão, de locomoção e de associação de classe. Então, esses são direitos fundamentais. Agora a gente vai ressaltar mais um pouco relacionado, algumas perguntas relacionadas a que tipo de democracia que foi implantada nesse contexto. Bom, a Constituição de 1946, ela promoveu a volta da democracia no país. Como eu falei, o Estado Novo, anteriormente, de 1937 até 1945, era tido como um período ditatorial do Brasil. Na prática, as relações sociais, no entanto, podemos dizer que essa democracia foi em grande parte um modelo abstrato, pois a legislação não refletiu no cotidiano brasileiro, de maneira a ser vivenciada pela maioria da população. Bom, ou seja, apesar de você ter uma democracia na lei, de certa forma isso não se estabeleceu na realidade, ou seja, boa parte da população ainda continuava excluída da participação política. Analisando o conceito de democracia, podemos fazer uma distinção entre seus aspectos formal e substancial. Então, aspectos formais da democracia é aquele que diz respeito, por exemplo, à periodicidade das eleições populares, à existência de instituições como o voto secreto e universal, o pluripartidarismo, é preciso existir vários partidos, existia também uma autonomia do poder executivo, legislativo e judiciário, ou seja, esses 3 poderes tinham que trabalhar de forma independente, a liberdade de pensamento e de expressão. Entre esses valores, ou seja, essas instituições, são meios pelos quais se exerce o jogo de democracia ou se concretiza a democracia em si. Aspectos substanciais da democracia é aquele que diz respeito aos fins, isto é, aos conteúdos alcançados pelos meios formais do jogo democrático. Refere-se, por exemplo, à democracia, à democratização da educação, de qualidade, do trabalho digno, das condições de saúde pública e do acesso à justiça. Você pode pensar essa questão da democracia como trazendo para a nossa atualidade, por exemplo. A democracia estabelece a liberdade de acesso, ou seja, se você olhar para o contexto educacional, por exemplo, todos os alunos tinham que ter a mesma nível de acesso à educação. No entanto, em períodos